Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar aqui com você para mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você hoje, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 10 a 16. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que, não para si mesmos, mas para vós, estavam ministrando estas coisas, que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo, enviado do céu, revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Irmãos e irmãs, teve uma época na nossa vida que nós éramos ignorantes. Nós não conhecíamos a verdade. Creio que quase todo mundo que está me assistindo aqui, que está me ouvindo, teve o seu tempo de ignorância. Teve o seu tempo afastado de Deus. Raramente alguém não passa por isso, né? Raramente alguém não passa por isso. Era o tempo que a gente não conhecia a verdade. O tempo que a gente era ignorante para as coisas de Deus. Ignorantes para a Bíblia, não queríamos ler Bíblia, não queríamos saber de oração, não queríamos saber de igreja. Fomos rebeldes. Então, eu tive uma época da minha vida que eu fui muito rebelde, a qual me arrependo muito hoje. Perdi tempo na vida. Mas tive que passar por essa rebeldia. Praticamente todos nós temos que passar. Passamos por esse período de rebeldia. Como filhos obedientes, a partir de agora precisamos ser filhos obedientes. Um dia fomos desobedientes, mas agora precisamos ser obedientes. Não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. Ou seja, a partir de agora é preciso modelar a nossa vida com a vida de Cristo. Antigamente, a nossa vida era de acordo com as paixões. Agora, a nossa vida é modelada conforme a vida de Cristo. E aí São Pedro, na carta de São Pedro, está dizendo para nós, não podemos viver de acordo com as paixões de antigamente. Então as paixões de antigamente são passado. Que o pecado na sua vida, meu irmão, seja passado. Amém? Porque tem gente que nunca se converte. Tem gente que encontrou Jesus em determinado pecado e continua com esse pecado até hoje. Então, ou seja, tem pessoas que não se transformaram, tem pessoas que não se converteram, tem muita gente dentro da igreja que não se converteu. Era fofoqueiro antes de entrar na igreja e continua fofoqueiro ainda. Vivia na prostituição antes de entrar na igreja e agora que entrou na igreja diz que se converteu, ainda continua. Na igreja é lugar para pecadores. Eu não estou falando que a igreja é lugar de santos. A igreja é lugar de pecadores. Mas pecadores que buscam a conversão. E o que eu quero dizer é, tem gente que não busca a sua conversão. Tem gente que continua nos pecados de outrora. É preciso que a gente deixe as paixões de antigamente. E, gente,
cada um de nós tem uma paixão que nos domina mais. Para alguns o problema vai ser a gula, para outros a fofoca, para outros a falta de perdão, para outros a pornografia, para outros a mentira, para outros o sexo, para outros o dinheiro, a cobiça, para outros a inveja. Então, para cada um, tem uma paixão que fala mais forte e que é difícil de a gente deixar. E algumas delas você deixou, olha, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. O que acontece é que muitas vezes essas paixões lá de antigamente, eu já me converti, eu já deixei isso lá atrás, mas hora ou outra, aquilo que era antigo começa a me atormentar ainda hoje. Quantos de nós já passamos por isso? Aquelas paixões antigas, aquela vida errada que você tinha lá atrás, de repente você parece que está livre daquilo e parece que as paixões de antigamente ainda te incomodam. É preciso orar, é preciso vigiar. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder, pois está na Escritura, sede santos porque eu sou santo. Deus nos chama à santidade. Ninguém é santo. Veja, tornai-vos santos. Tá vendo? Eu não nasci santo, eu preciso me tornar santo. Amém. Que você percorra esse caminho, que você não desista do caminho da santidade. É difícil, mas com a graça de Deus você vai conseguir. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.